pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Monte das Beatudes, ou Monte das Bem-aventuranças. E se você quiser conhecer, é possível você fazer uma viagem para você até lá. Não quero fazer a propaganda da agência de viagens aqui, mas é possível você ir até lá para você conhecer isso. E esse lugar, ele é conhecido porque ele fica entre as cidades de Carfanaum e a cidade de Tabá, no Egito. E as margens do Mar da Galileia ali, que é o mar onde acontecem as maiores histórias do Novo Testamento, onde Jesus anda sobre as águas, onde os discípulos ali estão no barco com Jesus e Jesus acalma a tempestade. É nesse mar onde acontece e ali onde Jesus compartilha o Sermão do Monte com essas pessoas. Então o Sermão do Monte nada mais é do que um discurso de Jesus, um dos discursos de Jesus, e muito conhecido. Para quem ele foi escrito? Ele foi escrito por uma multidão que sempre acompanhava Jesus. Se você ouviu um pouco e já tem escutado um pouco das histórias de Jesus, você sabe que muitas pessoas o acompanhavam onde ele ia. E não é estranho de imaginarmos isso. Porque imagina um homem realizando milagres, curando as pessoas, multiplicando pão e peixe, andando sobre as águas, fazendo muitas coisas, muitas pessoas o acompanhavam por conta disso. Então a Bíblia fala que onde Jesus estava, muitas pessoas estavam com ele. O começo do capítulo 5 de Mateus, que é propriamente onde está escrito o Sermão do Monte, ele diz que, vendo Jesus as multidões, ele subiu ao monte e começou a ensiná-los. Jesus viu todas aquelas pessoas que o acompanhavam e falou, vou ensinar eles. Ele sobe naquele monte e ali ele começa a declarar o seu discurso para aquelas pessoas. Então o Sermão do Monte foi para aquelas pessoas ali que o acompanhavam, discípulos, pessoas que queriam também refutar a Jesus, pegar ele falando alguma coisa errada para condenar ele, mas estavam ali ouvindo ele. E qual é a intenção desse sermão, dessa fala de Jesus? Especificamente no trecho que nós lidamos do Sermão do Monte, que é no capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 12, ali 11, se eu não me engano, que é as falas que nós iremos tratar das bem-aventuranças. Jesus ele quer mostrar para aquelas pessoas o padrão de vida, o padrão de conduta que um verdadeiro cristão deve ter. E como isso reflete o reino de Deus aqui na terra. Então Jesus ali para aquelas pessoas, ele quer mostrar para eles, através do seu conhecimento, como era a maneira que aquelas pessoas deveriam viver aqui na terra. Como cristãos, como eles deveriam se comportar, o que eles deveriam falar, ou como eles deveriam agir ali na sociedade. E como isso deveria ser um reflexo do reino de Deus, de como as pessoas vivem e de como Deus espera que as pessoas vivem. Ele estava falando para eles um padrão do reino de Deus. E eu imagino o porquê daquela foto das pessoas todas felizes vendo aquilo, né? Porque imagina como maravilhoso era poder ouvir Jesus falar aquilo e criar esperança no coração daquelas pessoas. O objetivo dos nossos estudos, que tem sido ao longo desses domingos, é enxergar, segundo esse padrão do Sermão do Monte, das bem-aventuranças que Jesus está compartilhando, chaves, modelo ou um padrão de busca de felicidade que Jesus propõe. E espelharmos isso hoje aqui na nossa terra. Então Jesus fala que bem-aventurado ou feliz são os mansos. E a ideia do nosso estudo é entender como eu posso ser manso aqui na terra e alcançar esse padrão que Jesus está propondo. Em todas as bem-aventuranças que nós lemos, nós devemos enxergar para isso e entender como faz isso sentido para mim e para você na segunda-feira, no seu dia a dia, no meu dia a dia. Esse é o motivo disso tudo. Então eu quero hoje caminhar e entender qual o texto que nós iremos falar hoje. A passagem de hoje, ainda lendo em Mateus 5, nós iremos ler o versículo 7, que diz o seguinte: bem-aventurados os misericordiosos, pois eles obterão misericórdia. E esse é o versículo 7 que nós iremos ler hoje.
E eu quero caminhar por alguns conceitos, algumas coisas que nós talvez devemos entender para que você entenda o máximo do que isso quer dizer. Então o texto diz, Jesus vira para aquelas pessoas e fala, bem-aventurados os misericordiosos, pois eles obterão misericórdia. E entender o que isso possa fazer sentido para mim e para você. Talvez a primeira pergunta que deva vir ao nosso coração, ou venha na sua mente quando você olha para isso, é realmente o que é misericórdia? O que é misericórdia? Talvez se eu te perguntasse para 3 pessoas aqui, cada uma teria uma definição. Você talvez gaguejaria um pouco e soltaria um conceito ou aquilo que você acredita que é, e eu perguntasse para outra pessoa, a pessoa falaria outra coisa. Realmente é um termo amplo, mas eu quero te prender para alguns pontos, pensando ali em Jesus, no que ele estava falando e no que ele quer falar conosco. O que é misericórdia? Ou até mais do que isso, eu quero te fazer uma outra pergunta. O que é uma pessoa misericordiosa? Muito além do que misericórdia, o que é uma pessoa misericordiosa? Primeiro, eu quero entender isso com você, olhando o que a Bíblia nos conta sobre isso. E eu quero caminhar sobre alguns versículos. Então, se você está com a sua Bíblia, este é o momento para aprendermos e caminharmos por alguns versículos. Então, abre comigo primeiramente em Salmos 145, versículo 9. Salmo 145, 9. E a questão de vocês abrirem hoje é puramente uma estratégia para que eu possa beber água nos intervalos. Então, é maravilhoso. Sem pressa, irmãos, vamos ler devagarinho. Salmo 145, no versículo 9. Eu quero ler com os irmãos alguns versículos que falam sobre misericórdia, para que nós possamos entender primeiro o que é misericórdia segundo a Bíblia. Salmo 145, no versículo 9, nos diz o seguinte: o Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Vou ler novamente. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Vamos absorvendo tudo que nós no final vamos chegar a uma breve definição do que seria misericórdia. Então nós entendemos aqui que as misericórdias de Deus permeiam todas as obras dele. Todas as obras. Próximo texto, Tiago 2, lá na frente. Novo Testamento, lá no finalzinho. Livro de Tiago, capítulo 2, versículo 13. Tiago 2,13 nos diz o seguinte: porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Porque o juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Mais um texto. Miqueias, esse é mais difícil de achar, hein? Miqueias 6. Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Diz o seguinte: ele te declarou, ó homem, o que é bom e que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Mais uma vez, misericórdia entrando aqui. Mais um próximo texto, Efésios 2, 4. Lá na frente, Novo Testamento, livro de Efésios, capítulo 2, versículo 4. O texto nos diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu a vida juntamente com Cristo. Aqui Deus é rico em misericórdia. E nosso último texto, Isaías 30, versículo 18.
Isaías 30, 18. O texto diz: por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Então, aqui tem vários outros textos que nós podemos enxergar sobre misericórdia na Bíblia, e dados cada um o seu contexto, nós podemos entender, mas eu quero dar uma definição para os irmãos, mais ou menos do que, segundo a Bíblia, segundo a fala de Jesus, segundo o que ele queria propor para aquelas pessoas, que é misericórdia. E talvez nós possamos chegar no texto que diz: misericórdia é colocar o seu coração na miséria do outro, e estar disposto a aliviar a sua dor, e se colocar no seu lugar de alguma maneira. Segundo a fala de Jesus, misericórdia, e era o que Jesus estimulava para as pessoas, é que ela pudesse se colocar no lugar da outra pessoa, e é pesado a fala de colocar o seu coração na miséria do outro. Segundo a Bíblia, segundo o que a Bíblia nos diz, e nós estamos construindo aqui juntos o que é misericórdia, e é isso que eu quero que os irmãos pensem comigo. A palavra misericórdia na Bíblia, ela está associada à palavra hebraica hesed, que é o amor de Deus. E traduzindo um pouco essa palavra para nós podemos entender que é a capacidade de entrar, olha essa definição e quão profunda ela é. Misericórdia é a capacidade de você entrar em outra pessoa, até que praticamente nós podemos ver com os olhos dela, pensar com a mente dela e sentir com o coração dela. Misericórdia é muito mais do que ter piedade de alguém, atender às necessidades e não somente senti-las. Misericórdia não é simplesmente você olhar para a vida de alguém e falar: realmente você precisa de ajuda, mas é você senti-las e você atender essas necessidades. Então nós podemos entender que misericórdia é você se colocar no lugar do outro, é você se dispor, e como esse texto diz, é você enxergar com os olhos da outra pessoa, é você sentir com o coração da outra pessoa, é você realmente se colocar na pele dela e entender o que ela está passando, tentar compreender ao fundo o quão profundo é aquilo que ela está passando, o que ela está sentindo. Esse é o padrão do que é a misericórdia. E é nisso que Jesus fala quando diz que bem-aventurados serão os misericordiosos. Misericordiosos serão aquelas pessoas que sentirem isso, que se colocarem no lugar das outras e que fizessem isso, porque esse é o padrão maior, talvez dando um spoiler do final do que eu vou falar, mas esse é um padrão maior, seguido do que Jesus fez por nós. Jesus se deu no nosso lugar, Jesus, ele sofreu o peso do nosso pecado. E se você não tem talvez um padrão de pessoa que você consegue enxergar como misericordioso, olhe para Jesus. Porque tudo que ele passou e sofreu foi sem merecer, mas foi por amor a mim e a você. Eu quero ver com vocês hoje, e pensando nesse conceito do que é misericórdia segundo a Bíblia, um exemplo bíblico de uma história muito conhecida. Então eu queria que os irmãos abrissem comigo na história do bom samaritano. Está no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 35. É uma história muito conhecida, que a gente pode tirar muitas lições dela, mas ela tem muito sentido com aquilo que eu quero compartilhar. Lucas 10, do 25, nós leremos até o 35. Eu vou lendo, os irmãos me acompanham. Presta atenção nos detalhes ricos dessa história. E eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e lhe disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei e como a interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste correto, faz isto e viverás.
Ele, porém, ainda querendo justificar-se, perguntou a Jesus: mas, Jesus, quem é o meu próximo? E Jesus prosseguiu dizendo, agora a nossa história: certo homem descia de Jerusalém até Jericó, e veio a cair em mãos de ladrões e salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto, jogado ali no chão. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo, olhou para ele, passou longe dele, fingiu que não viu, sabe? Mas tinha visto. Semelhantemente, um levita, alguém que trabalhava no templo, que servia ali o templo, descia por aquele lugar e vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pesou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e o tratou. No dia seguinte, tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se há alguma coisa gastares a mais, eu vou te indenizar quando voltar. E Jesus pergunta para aquele homem: qual desses 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? E ele respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Essa é uma história incrível. E ela traz exatamente o exemplo das falas que foi dita da nossa definição do que é misericórdia, de se colocar no lugar do outro. E o resumo de alguns detalhes: então aquele homem ali jogado passa ao sacerdote e não quer se envolver com aquela pessoa. Ele vê a situação, vê como a pessoa está, mas ele não quer se envolver. A cabeça dele talvez está cheia de muita coisa, ele tem uma postura a zelar como sacerdote, ele não pode ser visto talvez mexendo com uma pessoa na rua, ele não quer perder o seu nome, a sua imagem, a sua visibilidade diante das pessoas. Então ele passa de largo e ele deixa. E a história diz que agora vem um levita, alguém que estava o dia inteiro trabalhando na igreja, no templo, ele servia, ele fazia de tudo. Ele arrumava o banco, ele pegava a copa, ele trocava água, abria a porta, fechava a porta, ele tocava, ele cantava, ele fazia tudo. E ele vê aquele homem ali e ele pensa: a minha vida está muito cheia. Eu amo meu Deus, mas quem é esse homem? Eu não vou me envolver com ele. E eu passo também de largo, eu não tenho nada a ver com ele. E o texto continua dizendo que um terceiro homem passa ali, um samaritano. E o destaque é que esse homem era um samaritano porque a pessoa que estava jogada era um judeu. E nós sempre usamos a ilustração de que samaritano e judeu é tipo corintiano e palmeirense, mas isso talvez seja pequeno da grandeza da rivalidade que aquelas pessoas tinham. Eles se odiavam. Eles não passavam na mesma rua em que um ou outro estava. Eles não se olhavam. Judeu e samaritano eram 2 regiões que eles não tinham contato um com o outro. E a Bíblia fala que aquele homem, aquele judeu machucado no chão, esse samaritano passa e vê aquele homem, ele fala: eu vou ajudá-lo. Ele pega, ele cuida das feridas, ele coloca sobre o seu próprio animal, ele leva até um hotel, e ele fala, ele leva até esqueci o nome do hotel. Não, é a hospedaria, eu ia falar o nome do hotel aqui da Avenida Saudade, esqueci. Agora é Oia, né? Como que era antes? Bocaiúva, né? Ele leva o homem até o Bocaiúva, na sua bicicletinha. Ele deixa ele lá e fala assim: olha, é o seguinte, cuida dele. Se quando ele acordar, se ele gastar um pouco a mais, se ele pedir um lanche do Billy Burger, pedir uma pizza da Gringos, alguma coisa que ele tiver com fome, quando eu voltar eu vou pagar isso também. Eu vou cuidar dele, ele é meu inimigo, mas eu vou cuidar dele. E ali esse homem tem um exemplo maior do que a misericórdia. Ele se colocou no lugar daquela pessoa e ele entendeu o que aquela pessoa estava passando. Esse é o exemplo do que Jesus está querendo propor para aquelas pessoas do que é misericórdia. Então, queridos, segundo a Bíblia, misericórdia é se colocar no lugar do outro de forma intensa. E ser misericordioso é pensar além das suas comodidades. Porque aquele homem podia desprezar aquele, mas ele pensou além do que estava confortável para ele. Ele se preocupou com a vida daquela pessoa. E esse é o padrão que Jesus propõe às pessoas. Esse é o padrão do reino, é isso que Jesus espera de mim e de você. Mas fica comigo até o final. Não fica só com o sentimento de triste agora em falar: nunca vou conseguir ser assim. Fica comigo até o final, para entender que não só você olhar para isso e falar: nunca vou conseguir, mas Deus nos deixou um caminho e passo que nós podemos ser dessa maneira.
E agora eu quero pensar com você, primeiro nós entendemos, segundo a Bíblia, o que é misericórdia. Agora eu quero entender com você o que é misericórdia segundo os nossos dias hoje em dia. E responder essa mesma pergunta, o que é misericórdia hoje? Ou até mesmo, o que é ser uma pessoa misericordiosa hoje? Eu não sei o que vem na sua mente quando você fala isso. Essa semana, eu gosto sempre que eu vou preparar alguma mensagem, alguma coisa, eu coloco no Instagram alguma coisa na caixinha de pergunta para as pessoas me ajudarem a pensar o que eu vou montar na pregação. Que é mais fácil, né? Quando você não sabe um tema, você coloca, as pessoas te ajudam e você pensa. Não é mais assim. Mas para ouvir a opinião das pessoas, eu coloquei para você o que é ser uma pessoa misericordiosa. E o que é misericórdia? E o chato disso, e legal do mesmo ponto, é que eu percebi que eu tenho muitos amigos crentes. E é chato porque eles me ajudaram muito. E é legal porque eu tenho amigos crentes. Porque todo mundo respondeu coisa certa. Eu falei, eu não quero coisa certa. Não queria coisa bonitinha, né? Alguns respondem em hebraico o que é. É a minha pregação montada ali. Mas eu perguntei nas redes sociais para as pessoas o que é misericórdia. E eu pergunto para você, você não precisa responder, mas para você o que é misericórdia hoje? Segundo o que você entende, fora do que eu já falei agora, mas o que é misericórdia para você? Mas alguns ainda têm uma definição um pouco nebulosa do que é isso. Eu quero tentar enxergar com os irmãos hoje o que é misericórdia. E pensando hoje, nos nossos dias, algo que misericórdia não é que não é visto como uma qualidade. Misericórdia não é visto como uma qualidade. Eu quero te mostrar, talvez, e te fazer a pensar o porquê. Misericórdia hoje é visto como uma fraqueza. Principalmente isso. O fato de você ser feito você parece uma pessoa que é feito de trouxa pelos outros. Permitir que as pessoas façam o que quiser da sua vida, sem você reclamar. Uma pessoa misericordiosa hoje é vista como uma pessoa fraca. Você é bobo. As pessoas pedem tudo para você e você faz. Você está sempre fazendo pelos outros, está sempre ajudando os outros. E você talvez já escutou uma fala dessa por se identificar como cristão. Fala, cara, por que você está indo para a igreja? Eu vou ajudar tal coisa na igreja. Por que você vai fazer isso? Você não recebe para isso, não é ninguém da sua família, não é seu trabalho. Por que você vai fazer isso? Uma pessoa misericordiosa hoje é vista como alguém fraco. Alguém que não tem força. Uma pessoa misericordiosa é vista como alguém inofensivo. Não, mas aqui ele não faz nada, o Devair não faz nada. Ele é bonzinho demais, sabe? Ele é bonzinho demais, não faz mal para uma mosca, né? Não mata uma formiga, ele pisa assim, nossa, o Devair Porque ele está sempre ajudando as pessoas, porque ele está se compadecendo dos outros, você é visto como uma pessoa fraca. Uma pessoa inofensiva. Misericórdia nos nossos dias é visto como uma pessoa que é muito fácil de se enganar. Fácil de se engambelar, né? De você levar no seu papo. Porque você se identifica como alguém que você se preocupa com os outros, que você se dá no lugar dos outros. Então, hoje em dia, é fácil você ser enganado por conta disso. Por você querer ajudar as pessoas. Eu sofro uma influência e quanto mais o tempo passa, eu percebo quanto o meu DNA é próximo dos meus pais. Sem falar da questão do choro, porque eu choro direto, né? E até essa semana no Deide e na sala de aula, eu percebi algo que involuntariamente eu comecei a fazer com os colegas de sala, que de vez em quando eu compro um saco de bala e eu dou bala para eles. Aí todo intervalo eu pego e deixo uma bala na mesa assim para eles, tal. E eu fazia isso no outro semestre, eu fui fazendo isso normal da minha vida. Só que o Deide não estava na minha sala. Esse semestre eu não fiz ainda. Aí eu comecei, quando eu fiz a primeira vez, ele falou, é sua mãe mesmo. Aí que eu me toquei. Eu falei, exatamente a minha mãe, que está sempre cheia de bala no bolso, para distribuir. E eu não tinha percebido o quanto eu estava fazendo isso. Que eu gosto de ficar alimentando a diabetes das pessoas, dando bala ali para as pessoas. Mas não só com isso, mas eu percebo também, muitas vezes eu e a Juliana estamos andando de carro e a gente vê alguém com o carro parado. A Juliana fala, não, Daniel, vai reto. Às vezes a gente está indo para algum lugar e fala, não, para. E muitas vezes eu paro o carro e vou lá, vou empurrar para fazer alguma coisa, sei lá. Isso é legal, mas também é perigoso.
Porque depois vendo um vídeo na internet, a gente percebe o quanto essas pessoas esperam que você pare o carro para poder roubar o seu carro, para fazer alguma coisa com você. E elas usam isso, da misericórdia, do seu lado de querer ajudar as outras pessoas como uma fraqueza. Como você é uma pessoa fácil de se enganar. E pode ser de diversas maneiras, uma pessoa pedindo ajuda na beira da pista. Meu coração sempre fica assim, ó, né? Vai, não vai, mas ele fala assim, e aí? Pode ser que sim, pode ser que não. Uma outra característica de uma pessoa misericordiosa nos nossos dias, é dito que ela é uma pessoa que não se preocupa consigo mesmo, mas só se preocupa com os outros. Fala, cara, você tem que pensar mais em você só pensa nos outros. Olha só. Algo que é enaltecido por Deus é jogado no lixo pelas pessoas, como se fosse algo ruim. Fala, cara, você não pode ajudar tantas as pessoas, você tem que pensar em você. Você não pode se preocupar em comprar algumas coisas, por exemplo, a mais para poder dar para os outros. Você tem que pensar em você está precisando, você tem necessidades. A misericórdia que é exposta por Jesus é jogada no lixo pelas pessoas. E nós somos acusados quando nós agimos contrário a isso. O fato de se colocar no lugar dos outros é ridicularizado. Misericórdia, então, nos nossos dias é alguém que é considerado fraco, inofensivo, fácil de se enganar e que não se preocupa consigo mesmo, apenas com os outros. E é muito importante a gente entender como os dois lados são muito contrários. E é natural que seja dessa forma. Porque o mundo alimenta em nós a perspectiva de algo que nos afasta de Deus. Isso vai ser para sempre. Esse é um grande desafio. A cada dia é alimentado dentro de você e dentro de mim algo que quer sempre nos afastar de Deus. Do mesmo momento que você busca se aproximar de Deus através da sua oração, através da sua leitura, através desse momento que você está aqui hoje, o tempo todo é alimentado a sua mente, alimentado o seu coração com situações, com vontades, com desejos que querem te afastar de Deus. Ao mesmo momento que você está aqui hoje, querendo se concentrar, querendo aprender, querendo tirar uma lição disso tudo, o Satanás está na sua mente querendo te distrair, querendo te levar para longe, querendo te falar, isso não faz sentido. Por que você está aqui? O que você vai fazer depois? Amanhã você tem que trabalhar, você tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Isso tudo são ferramentas para te distrair, para te tirar do foco. É um grande desafio que eu e você vamos viver até a volta de Jesus com Ele todos os dias. Quem tem ganhado esse desafio hoje na sua mente? Se imaginar aquela situação do anjinho mau e o anjinho bom brigando o tempo todo, né? Quem que tem ganhado isso? O padrão de felicidade proposto pelo mundo é através de pessoas que não se permitem se submeter a olhar para a vida dos outros. E eu sei que você conhece pessoas que são dessa maneira, que não se permitem olhar para a vida dos outros. Mas pessoas que se fazem fortes a todo momento. Pessoas insensíveis, pessoas egoístas, pessoas que tentam sempre estar 2, 3 passos à frente dos outros em tudo que fizer. Esse é o padrão proposto hoje de misericórdia e de felicidade. Pessoas que têm que estar 2, 3 passos à frente. Pessoas insensíveis que não se preocupam com o outro, porque isso é perda de tempo. Em primeiro lugar, o que eu quero, o que eu preciso, o que eu necessito. E a tendência natural do mundo é que seja dessa forma. Você não precisa abrir comigo, caso você não queira, mas em Mateus 24, o versículo 12, eu vou ler para vocês, diz o seguinte, Mateus 24, 12. Jesus fala ainda num sermão profético de como as coisas aconteceriam no futuro, ele diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. A Bíblia nos diz que no futuro, Jesus dizendo que, olha, o amor vai se esfriar, as pessoas vão parar de se importar umas com as outras, as pessoas vão parar de querer o bem do próximo, as pessoas vão parar de ser misericordiosas, porque essa é a tendência do pecado, ele vai crescendo, ele vai dominando cada vez mais nós, e o amor vai se esfriar. E eu não quero falar disso como se fosse algo que só acontecesse lá fora, porque isso acontece aqui dentro. E não só aqui, eu falo aqui não no sentido ação bíblica, mas aqui mundo cristão. Dentro das igrejas, o amor tem se esfriado. E eu não falo só no amor por Jesus, mas o amor entre irmãos, o amor pela obra, o amor pela missão, o amor por servir, o amor por pertencer a algo, tem se esfriado. Jesus disse que isso aconteceria dessa forma.
o amor da humanidade se esfriaria, as pessoas de forma progressiva e gradativa iriam se preocupar menos umas com as outras. Mas este não é o padrão de Jesus para mim e para a sua vida. Não vai. Esse não é o padrão. E olhando para todas essas informações de que o que é misericórdia segundo a Bíblia, o que é misericórdia segundo os nossos dias hoje, eu quero olhar com os irmãos para uma seguinte perspectiva. Pensando nisso, como eu vivo hoje segundo esse padrão que Jesus propõe. Como eu faço hoje, aqui nos meus dias, na sua segunda-feira, na sua terça, no seu trabalho, na sua rotina, como você vive como uma pessoa misericordiosa? Como você aplica isso? Ou seja, como eu posso ser uma pessoa misericordiosa hoje? Será que eu tenho que encontrar algum judeu jogado no chão para que eu possa pegá-lo e cuidar dele? Será que é através de eu sair andando na rua procurando pessoas que precisam da minha ajuda? Como nós podemos ser misericordiosos hoje? Eu divido isso em 3 ações. A primeira dela é, primeiro, respondendo isso, como eu posso ser misericordioso? O primeiro aspecto que eu quero falar disso é que, como eu posso ser, primeiro, a ação que nós devemos ter é amar a vida das pessoas, amar a alma das pessoas. E o que eu quero falar com isso? Primeiro aspecto é chorando por elas. Você pode ser misericordioso amando a alma das pessoas, chorando por elas. E pensando que existem muitas pessoas que estão extremamente longe de Deus que você conhece. E isso tem que nos comover a cada dia. Entender que tudo isso que você tem escutado, que é o padrão que Jesus quer, pessoas não têm o menor conhecimento sobre isso, e pessoas têm desgastado, têm queimado, têm destruído a sua vida, correndo atrás do vento, como diz Salomão, perdendo o tempo da sua vida com coisas à toa, e não investido naquilo que é real, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é firme. Primeiro aspecto, como você pode ser misericordioso, é amando essas pessoas, chorando por elas, se preocupando com elas. Ainda pensando em como amar a alma dessas pessoas, você tem, na verdade, que advertir o pecado delas. E não simplesmente andar na rua falando, pecador, pecador, você vai para o inferno, tal. Está sentindo esse calor? Não é nem próximo que você vai passar no inferno, né? Não é nesse sentido. Não é nesse sentido que você tem que fazer com as pessoas. Mas você tem que, e você deve, segundo o que Deus nos orienta, advertir os pecados da vida das pessoas. E falar a condição de pecado que cada um encontra. É um ato de misericórdia, entendam isso, é um ato de misericórdia, você mostrar para as pessoas que você convive, que elas estão caminhando para um abismo. É a mesma coisa de você caminhar com uma pessoa que você trabalha todos os dias, você vê que ela está caminhando com a vida dela lentamente para um abismo sem fim, que é o inferno. A vida dela, a cada passo, ela tem caminhado, tem ido, e é como se você estivesse do lado dela, e você não tivesse a capacidade ou a ousadia e o amor por ela de avisar, olha, você está indo para um abismo. Isso é falta de misericórdia. Fala, olha, do jeito que você está vivendo a sua vida, você vai cair num abismo. Nós podemos ser misericordiosos, amando a alma dessas pessoas, advertindo isso. O outro aspecto é incentivando elas ao arrependimento, chamando elas ao arrependimento. Primeiro, você ama que você se preocupa com elas. Segundo, você ama que você alerta ela, fala, olha, você está indo para o abismo. E quando você consegue a atenção dela, você fala, você precisa se arrepender. Que essa vida que você está levando vai te destruir. Essa é uma forma que a gente pode ser misericordioso. Um segundo aspecto, para como você pode ser, é dando valor ao nome das pessoas. E o que eu quero dizer com isso? Não ficar espalhando das pessoas falso testemunho. Porque às vezes talvez você não tenha condição de ajudar alguém que passa uma necessidade, mas você também não precisa atrapalhar mais e estragar mais a imagem ou o nome das pessoas espalhando o falso testemunho dela. Você pode dar valor também, como você pode dar valor, não diminuir o valor das pessoas. Não evidenciar na vida das pessoas apenas as falhas,
os erros ou aquilo que acontece de ruim nelas, mas você pode ser misericordioso e você pode ajudar essa pessoa, não enaltecendo uma boa pessoa que ela é, porque todos nós somos ruins, mas você pode motivar e ajudar essa pessoa, fala parabéns pelo que você fez, com todo o seu esforço. Você pode ser misericordioso dessa maneira. Você pode ser misericordioso, não se silenciando diante de uma calúnia. Tem aquela fala de que quem cala consente, né? Às vezes você está numa roda onde você escuta algo terrível, uma fofoca terrível, e você simplesmente se omite ou dá aquela risadinha de lado, sabe? Fala assim, eu não posso participar, mas dá aquela risadinha meio sem graça. O que você faz quando você escuta algo que você sabe que é errado? Você pode ser misericordioso, dando valor ao nome das pessoas que você conhece. E eu não estou falando para você arrumar briga com todo mundo sempre que você escutar o nome de alguém, mas você pode demonstrar misericórdia através disso. E outro aspecto, como que você pode ser misericordioso, é olhar para as pessoas. Olhar para as pessoas feridas. Você conhece alguém próximo a você que está ferido? Internamente, por qualquer coisa que seja. Na sua mente, como você lembra que você demonstrou amor para ajudar a angústia que essa pessoa está passando na vida dela? Pode ser um parente, pode ser alguém próximo a você. Como você tem demonstrado misericórdia na vida dessa pessoa? Ou você tem simplesmente olhado essa pessoa destruída e passado de largo na vida dela? Nem sempre envolve dinheiro. Nem sempre você precisa pegar a pessoa e levar no hotel. Algumas vezes isso é necessário, mas às vezes a pessoa só precisa que você derrame esse amor sobre a vida dela. Você pode ser misericordioso, olhando também para os seus ofensores. Ser misericordioso, e essa parte é mais difícil, é perdoar, sim, aqueles que nos ofendem, nos fazem mal. Isso não quer dizer se submeter, mas perdoar. A falta de perdão, ela é destrutiva e nos deixa podre por dentro. Isso não é questão de você submeter, de você se tornar um capacho, de você seguir aqueles padrões de não ser alguém que não faz nada, que é fácil de ser enganado, mas é alguém que perdoa. Se posiciona, mas perdoa. Aqueles que te fazem mal. E olhar para também os necessitados. Misericórdia é olhar para o outro primeiro do que para você. Esse é o tema do Antigo Testamento até o Novo Testamento. A Bíblia fala sobre isso. Olhe para o outro em primeiro, depois você olha para a sua vida. Isso não é algo que o Daniel está falando, em Deuteronômio 15, o versículo 7, 8, Deuteronômio 15, versículo 7, 8, diz o seguinte: quando entre ti houver algum pobre dos teus irmãos, em alguma das tuas cidades, na terra de que o Senhor teu Deus te dá, não endureças o teu coração, nem feches a mão a teu pobre irmão. Antes, lhe abrirás de toda a mão, e lhe emprestará o que lhe falta, quanto basta da sua necessidade. E no Novo Testamento, novamente é dito que se alguém passa necessidade, você tem que ir, você tem que ajudar. Então a Bíblia inteira, ela conta essa história de que se alguém passa necessidade, você tem que ajudar. Deus não nos criou para viver uma vida egoísta, uma vida pensando em nós mesmos, mas uma vida que honre e que cuide dos outros. Como você tem feito isso? Com tudo aquilo que Deus tem te dado. E eu digo tudo porque realmente Deus tem nos dado muito. Deus tem nos dado muito. E essa tem sido a minha oração sempre que nós encontramos um desafio nesse sentido. Eu falo: Deus, obrigado porque o Senhor tem nos dado muito. A gente não deve olhar para a falta de algo, mas para o excesso do que Deus já tem nos dado. Deus já tem nos dado excesso de muita coisa. E o que você tem feito com esses excessos? O que você tem feito com o que não te falta? Porque Deus tem cuidado de você. Isso é misericórdia, olhar para os necessitados, se importar com os outros, se colocar no lugar do outro. E eu quero caminhar. Um segundo aspecto. Primeiro é como ser necessitado. Como ser misericordioso. O segundo aspecto é por que eu devo ser misericordioso? Por que eu preciso ser misericordioso? Além de ser uma ordem de Jesus, tá? Estou pensando que você não está olhando para isso. Além de ser uma ordem, além de ser um mandamento, além de ser uma orientação de Jesus, por que eu devo ser misericordioso? Primeiro aspecto, porque nós fomos criados
para as boas obras. Eu não vou ler os textos, mas você pode anotar e depois você pode acompanhar eles. Mas o primeiro aspecto do que por que você e eu devemos ser misericordiosos é porque nós fomos criados para as boas obras. Eu e você, nós fomos criados para fazer o bem às outras pessoas, para cuidar dos outros. Nós somos criados para isso. Mais um aspecto, por que nós devemos ser, é porque através das nossas ações de boas obras, através de ações misericordiosas, nós demonstramos o caráter de Deus. Olha que privilégio que nós temos. Através de um ato de amor que você tem na vida de uma pessoa, você demonstra o caráter de Deus. Você demonstra o quanto Deus te ama. E o quanto Deus ama aquela pessoa. Você é usado como instrumento de bênção na vida daquela pessoa. Quando você faz uma boa obra. Quando você é misericordioso com alguém. Por que ser misericordioso? Porque é um ato de louvor a Deus. Louvor não é só cantar, não é só nesse sentido. Mas você louva a Deus quando você abençoa alguém. Você louva a Deus quando você cuida de uma pessoa que precisa. Por que ser misericordioso? Porque nós daremos conta de tudo. Chegará um momento diante do juízo onde nós daremos conta a Deus, diante de tudo aquilo que Ele tem nos abençoado, e perguntado, o que você fez com isso? Como você usou isso? Será que nós temos usado tudo para nós mesmos? E a misericórdia tem sido deixada de lado em nossas vidas. E o último aspecto, resumindo talvez seja muita informação, mas resumindo tudo aquilo que nós comentamos. Misericórdia é, primeiro, lembrar do amor que primeiro nos alcançou. Misericórdia é, primeiro nós devemos lembrar do amor que primeiro me alcançou e te alcançou. É olhar para o passado. Lembrar que antes de qualquer coisa, através de Jesus Cristo, nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus, que a cada dia se renova sobre a nossa vida. Esse amor se renova por nós a todo momento, mesmo que nós não mereçamos tal amor. Talvez diante dessas falas de misericórdia, você olha para a sua vida e se fala, eu não tenho feito nada. E eu quero te dizer que mesmo diante disso, Jesus te ama. E a cada dia a misericórdia dele tem se renovado sobre a mim e sobre a sua vida. A cada dia, mesmo assim, abundantemente, Deus tem nos dado muito mais do que nós mereçamos. Mesmo que talvez a ingratidão esteja reinando no nosso coração. Mesmo que talvez hoje, nesse domingo, por mais que tenha calor, e como o Devair comentou, que às vezes nós temos ventilador, nós temos a condição de tomar um banho gelado, talvez tenha condição de uma geladeira para tomar uma água gelada, e talvez muitas coisas aconteceram ao longo do seu dia que você não agradeceu. Mas Deus tem cuidado de nós, mesmo assim. Então, misericórdia é, primeiro, você lembrar que Deus nos amou primeiro. Deus te alcançou lá no lamaçal de sujeira do pecado. E Ele tirou você de lá e falou, eu te amo, filho. Mesmo que você me deixe de lado muitas vezes, e é um erro nosso, mas eu te amo, eu quero cuidar de você. Misericórdia é você olhar para o passado, você lembrar que esse primeiro amor te alcançou. Misericórdia é você evidenciar através de ações de amor. É você olhar para o passado, é você olhar para o seu presente e através das suas ações você evidenciar esse amor que te alcançou. É você querer fazer o bem às pessoas, não para você se mostrar uma boa pessoa, mas porque Jesus te ama. Eu quero ajudar tal pessoa, não para ser visto, mas porque Jesus me ama. E através desse amor eu quero amar a vida de tal pessoa. Eu me importo com a dor do outro, eu me importo com o sofrimento, eu me importo com a angústia que o outro está passando, não porque eu quero me mostrar, mas porque Jesus me ama e Jesus se importa com a minha dor, com o meu sofrimento, com a minha angústia. E através desse amor eu quero chegar até esta outra pessoa e demonstrar para ela esse amor. É isso que é misericórdia, é você se colocar no lugar do outro, é você não simplesmente olhar para a pessoa deitada no chão, machucada e ferida e passar de largo. Mas você se importar, você se compadecer, você se dispor, você doar aquilo de mais valioso que você tem na sua vida, que é seu tempo pela vida de outra pessoa.
E não é você deixar a pessoa andar para o abismo sem você se importar, esticar um braço para ela e um braço de amor. Diante de tudo valioso que Deus tem nos dado, Ele nos deu 24 horas por dia para que você e eu pudéssemos administrar. Será que hoje você não tem gastado 24 horas por dia investindo em você mesmo? E não tem estendido o braço de misericórdia às pessoas? Misericórdia é evidenciar ações de amor. Fazer algo, colocar em prática, não simplesmente sentir, fazer. Essa não é uma ação nossa, mas é uma capacitação dada por Deus na nossa vida. Se você sente falta hoje disso, de agir dessa maneira, peça a Deus. Não deixe passar essa noite sem você pedir a Deus, falar: Deus, eu quero ser uma pessoa misericordiosa, eu quero amar o outro mais do que eu me amo, eu quero me preocupar com as pessoas. E evidenciar esse amor. E misericórdia também é crer que essa misericórdia também nos alcançará. Misericórdia também é olhar para o futuro e crer que no reino de Deus, que foi iniciado aqui na terra, através com a vida de Jesus e com o Espírito Santo que habita dentro de mim e de você, nós poderemos alcançar essa misericórdia plena que apenas o nosso Deus pode nos dar. Nossa salvação é somente pela fé, não por obras. Mas certamente Deus recompensará cada um de nós segundo as nossas obras. É isso que a Bíblia nos diz. Queridos, que todos os nossos atos, ações, possam refletir a imagem desse Deus que se fez carne, morreu em nosso lugar. Não pensemos que tudo aquilo que nós temos é nosso, que todo recurso, todas as qualidades são nossas, são méritos nossos. Eu sempre friso nisso, mas isso não é nosso, tudo é de Deus. Quem você é hoje é porque Deus construiu você dessa maneira. E o que você sabe fazer, o que você tem é para usar, para glorificar a Deus. Tudo isso foi dado por Deus para usarmos para o crescimento do seu reino, não para a nossa própria vanglória. É um privilégio para nós sermos úteis nessa obra incrível. Quando nós olhamos para essas fotos de Caldas, eu me emociono. E quando nós passávamos, e quando nós estávamos ali, nós estávamos cansados, realmente. Mas quando eu olho para ali, eu me emociono muito. Porque é um privilégio para a gente. E tem sido um privilégio poder estar no seminário e poder passar 30 dias investindo na vida de pessoas. Isso é maravilhoso. Se Deus tem nos abençoado na parte da música, poder ser útil dessa maneira é maravilhoso. Deus tem nos abençoado cuidando de pessoas, isso é maravilhoso. Até na área de esporte, que seja na área da dança, que não tem nada a ver. Mas ali no teatro, alguma coisa. É um privilégio para mim poder ser útil para o nosso Deus. A misericórdia, ela é uma chave para a felicidade, porque ela nos leva diretamente a amar o outro com o amor que Jesus derramou em nossa vida. Que esse texto possa nos motivar a sairmos da nossa zona de conforto e fazermos mais hoje. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Agora você já tem um conceito de misericórdia. E talvez você já tenha algumas diretrizes de como você pode ser uma pessoa misericordiosa. E a minha oração para que o Espírito Santo nos capacite, para que nós sejamos pessoas assim. Que pensem no próximo, que se importam com o próximo, que sintam a dor do próximo e se compadeçam disso. E não fiquemos simplesmente olhando para o nosso próprio umbigo e deixando o tempo passar. Vamos orar? Deus, obrigado, Pai, porque a Tua misericórdia nos alcança a cada manhã e a cada dia. Mesmo que nós não mereçamos tamanho amor, tamanho cuidado, tamanha proteção, tamanha provisão que o Senhor derrama sobre as nossas vidas, nós queremos Te agradecer por esse amor. E hoje, Pai, não somente agradecer, mas pedir que o Senhor nos ajude a sermos pessoas misericordiosas, que pensem no próximo, Pai,
Existem tantas pessoas ao nosso redor que precisam, que clamam, Deus, por ajuda. Isso vai muito além de uma questão financeira, mas de uma ajuda desse amor que nos alcançou. Abra os nossos olhos nessa semana, Pai. Nos permita ver pessoas que precisam de ajuda e nos dê ousadia, nos dê capacidade, nos dê amor pela vida dessas pessoas, a ajudá-las de alguma maneira. Seja orando, seja ouvindo, seja dando um abraço, seja ajudando financeiramente, sim, também. Através de algo, que aquilo que o Senhor tem nos dado com tanta abundância e não nos tem deixado faltar. Nos ajude a amar o próximo, Pai, com o amor que o Senhor nos amou. E nos ajude, Deus, a enxergar o privilégio e a honra que é sermos instrumentos em Tuas mãos. E permitir alcançar essas pessoas com esse amor. Isso é maravilhoso, Deus. E nós não merecemos isso, mas o Senhor nos permite viver isso. Nos ajude, Pai. Que essa semana seja diferente. O Senhor nos impacte e nos faça sair da nossa zona de conforto, por amor a Ti. Eu oro, eu agradeço em Teu santo nome. Amém.